E dentro desse aspecto, nós acabamos de sair de um pleito presidencial, ainda colhemos aí muitas coisas, né, que ficaram pelo caminho, né, muitas feridas ainda abertas. Você, como um crente, nós vamos falar da sua parte pentecostal mais para frente, mas como crente no Senhor Jesus, qual foi a sua maior decepção em termos de percepção e vivência dentro da nossa sociedade, dentro do nosso tempo, que realmente fez com que o seu coração amargasse, como crente, mas também como cidadão? Boa pergunta, Paulo, porque é algo que eu venho pensando muito sobre isso. Ah, cara, como foi difícil o ano passado, ano de 2022, para mim? Em que sentido? Eu não me posicionei a favor de nenhum candidato, né? Você me acompanha nas redes, você viu. Eu fiz críticas e faço até hoje a ambos os lados políticos que a gente tem. O fato de não me posicionar a favor de um candidato que era claramente apoiado pela maioria dos evangélicos fez com que muita gente duvidasse da minha fé. Uhum, uhum. Cara, isso é muito doloroso. Porque, assim, às vezes são pessoas que me conhecem, pessoas que já ouviram a minha pregação, que já assistiram uma aula minha, que já viram meu posicionamento como cristão nas redes sociais, pessoas que olham tudo isso, jogam fora, né? Jogam, pegam tudo isso que eu já produzi, que eu já pude ser usado por Deus para abençoar suas vidas, jogam tudo isso fora e dizem: não, ele não pensa politicamente como eu. Não é que eu penso o contrário deles, não, eu não penso exatamente como eles pensam. Então, ele não presta, ele vai ser jogado fora. Isso foi muito duro. Eu, particularmente, não fui prejudicado, assim, diretamente. Não posso dizer, puxa, eu fui censurado, nada disso. Não, não estou me fazendo aqui de vítima. Mas ouvir alguém insinuar que eu não sou cristão, porque eu não penso como ele pensa em matéria política, isso dói. Dói porque eu estou falando da Igreja de Jesus Cristo. Eu estou falando de uma pessoa que eu acredito que vai para o céu e que eu acredito que eu também vou, ou novos céus e nova terra, Nova Jerusalém. E aí a gente está nesse quadro que a pessoa olha para mim e vê em mim alguém que é potencialmente mal e que está colaborando com o mal, ou seja, o Brasil está indo para um grande buraco sem fundo e que eu sou responsável por isso. Uhum. Então é muito doloroso. E aí, eu soube, inclusive, de uma igreja que cancelou a minha agenda. Na verdade, a agenda não foi formalizada para mim, então eu só soube depois do cancelamento dessa agenda, né? Por causa das minhas posições polêmicas. Essa era uma Assim, pergunta que eu estava aguardando para fazer para você. Você está falando de um caso. Foi só um sim, caso ou você ficou sabendo de mais ambientes em que você foi, vamos dizer assim, cancelado? censurado, cancelado. Cara, eu soube só desse caso. Graças a Eu Deus, também hein? soube, graças a Deus, mas eu também soube de outro caso em que houve uma pressão para cancelar a minha agenda, mas ela não foi cancelada. Uhum. Mas houve uma pressão de um grupo lá da igreja, que realmente queria cancelar, mas a liderança não entrou na onda e manteve a agenda, né? Isso dói muito, porque assim, a gente vê no meio evangélico pregador que é adúltero, conhecido como adúltero, Ah, sujeito é sim. pilantra, é ladrão, usa de um discurso de teologia da prosperidade para conseguir dinheiro. É tudo isso junto, tá? Mas ainda assim não teve nenhuma agenda cancelada. Por quê? Porque politicamente falava como era agradável. Uhum, Isso dói. uhum, Então, esse uhum. tipo de coisa que faz a gente pensar: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com o povo de Deus? Que alienação é essa? Eu, quando era mais jovem, assim, adolescente, estudava muito escatologia, né? E na Assembleia de Deus é tudo dispensacionalismo, aquela coisa, tudo muito literal. É uma E escatologia aí, bem legal. bem deixados para trás, né? E- mas, mas eu tinha uma dificuldade de entender a figura do anticristo nessa Hum, escatologia. Porque uhum. eu pensava: como que um cara vai convencer tanta gente a segui-lo de maneira assim tão alienada? Eu ficava Cega. pensando, né? Uhum, Cega. Aí veio a eleição de 2020. Cara, agora eu entendo. Para mim agora uhum, fica claro. uhum, Como que uhum. você pode ter uma massa de pessoas Sim. alienadas em torno de uma ideia fixa, que você massacra outros irmãos. Isso.
olha, eu volto a dizer, eu não sofri nada, tá? Uhum. Não sofri nada. Mas eu conheço pessoas que tiveram a sua vida literalmente virada de cabeça para baixo porque deram uma opinião política, entre aspas, errada. Uhum. Então, assim, Uhum. esse tipo de coisa acontecer na Igreja de Jesus Cristo machuca bastante, Paulo. E aí vem aquela história, valores cristãos, né? Temos que defender os candidatos que defendem os valores cristãos. Qual valor que você está falando? Né? Uhum. Ah, aborto, casamento contra o casamento homoafetivo. Você está pegando um pedaço da agenda cristã relacionada à sexualidade. Ok, amém. É a agenda nossa mesmo, tá? Mas será que a agenda cristã se resume apenas a esse aspecto? Uhum. Né? E, e o fruto do Espírito não é uma agenda cristã? Assim, o que a gente menos viu nesse período eleitoral foi o exercício do fruto do Espírito. O que a gente mais viu foi o fruto, na verdade não, o fruto não, mas a obra da carne. Né? O que Uhum. a gente mais viu foi isso. Isso é valor cristão? É tratar o outro com um sectarismo tão absurdo como foi tratado, com aquele ódio tão grande? Isso é valor cristão? Isso que eu me pergunto. A gente tem uma visão de valor cristão muito seletiva. E isso não é um mal só de ultraconservadores, não. Muitos progressistas também fazem isso, só que de outro lado. Mas essa mania da gente selecionar só o valor cristão que me Uhum. interessa, Uhum. que é próprio ali da minha comunidade, né? Isso não é ser cristão de fato. Valor cristão é tudo aquilo que Cristo nos deu como missão de vida, que Cristo nos deu como uma vida piedosa e que é também difícil para eu cumprir. Né? Valor Uhum. cristão é perdoar, valor cristão é amar o próximo, é amar o inimigo. Uhum. Valor cristão é seguir o que Paulo falou, se possível, viva em paz com todos, no que depender de vocês. Uhum. Isso é valor cristão. Né? Paulo vai falar: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso também é valor cristão. E aí? Qual candidato que representa isso? Para mim, nenhum. Nenhum representa isso. Uhum. Então, meu voto não era olhando isso. Porque se eu fosse olhar valor cristão, não ia votar em absolutamente ninguém. Né? Como eu acabei não votando. Mas essa é a ideia, né? Essa ideia distorcida de valor cristão me incomoda bastante também.